Ele sabe das nossas lutas e Ele está vendo. Mas neste mundo jamais passaremos sem aflições. Nós não passaremos sem aflições porque Jesus, Ele nos antecipou de antemão que o justo passaria por muitas aflições. Mas Ele falou que diante das aflições Ele está conosco. O Evangelho não é só viver de alegria. O Evangelho também se passa por muita tristeza e tribulação. Mas nós não temos que desanimar por causa disso. Se nós olharmos para os nossos antepassados, os profetas, os apóstolos, né? O que aconteceu com esses homens? Mas eles morreram crendo que o melhor eles alcançariam em nome do Senhor Jesus. E o mais importante é a nossa salvação. O maior troféu que nós vamos receber um dia é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior troféu que um crente pode receber, é saber e ter certeza que o meu nome foi escrito no livro da vida. Se o nome está lá, pode dar uns glória a Deus, porque a salvação está garantida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é rompendo cadeias ocultas pelo poder de Deus em nome de Jesus. Nós sabemos que temos inimigos ocultos trabalhando contra a nossa alma, contra tudo que se diz de Deus. E nós enfrentamos batalha por quê? Porque nós pertencemos a Deus. E Satanás, ele se opõe a tudo que é de Deus. Ele quer fazer de tudo para que a gente volte, retroceda e pare de seguir o Senhor Jesus. Mas nós não fomos chamados para desistir ou parar no meio do caminho. Nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus e selados com o sangue de Jesus para irmos até o fim e não desistir e não desanimar. Nós não podemos deixar Satanás colocar frieza no nosso coração ou desânimo, porque ele tenta todos os dias. Ele tenta todos os dias nos desanimar. Dizer que o negócio está difícil, não dá certo. Quando estava no mundo era melhor do que hoje, porque está com Jesus, não. Sem Jesus nada podemos, queridos. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Mas com Ele, nós enfrentamos as guerras e venceremos em nome de Jesus. Como neste momento nós estamos em guerra, em batalha espiritual. Nós no momento que começamos a orar, quando chegamos aqui na igreja, essa guerra, essa batalha começou. E já começou logo na hora que nós acordamos. E ela continua. E nós não podemos desistir. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que estar sempre nos consagrando e orando. Porque só se vence as hostes espirituais da maldade com jejum e oração em nome de Jesus, irmão. Essas são as armas fortes para não retrocedermos, não desanimarmos e não jogar toalha diante da situação, por mais difícil que seja. Jesus é a saída no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmos 34. Veja o que o salmista diz aqui no Salmos 34. Versículo 7. Nós nunca estamos sós. Vê se o irmão Maurício enxerga direitinho para pegar a Bíblia, senão ele acompanha. Se ele está com a vista boa, irmão Maurício? Está com a vista boa ainda? Mais ou menos? Glória a Deus, amém. O Espírito Santo vai clarear a sua vista em nome de Jesus. Aqui o versículo 7, o salmista começa falando assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os faz o quê? O anjo do Senhor, tem exércitos de anjos de Deus trabalhando em favor meu e seu, cuidando de mim e de você. Mas aí,
Observe o versículo. A Bíblia tem que ser lida e observada. Você não observou aqui o mais importante. Olha só. Espera aí. O anjo do Senhor acampa-se em volta de quem? Não é de qualquer um, não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ou seja, dos que obedecem à palavra de Deus. Só para quem obedece à palavra de Deus tem a garantia que tem a proteção do Senhor em nome de Jesus. Só. Não é para quem não conhece, aqui é para quem conhece e obedece à palavra de Deus. Tem essa garantia que Deus está guardando, protegendo, dando livramento em nome do Senhor Jesus. E aí ele fala no versículo 8, provai e vede que o Senhor é o quê? Ele é maravilhoso, Ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele... Então é a confiança em Deus que nos dá o quê? A vitória daquilo que oramos e pedimos e clamamos, e Ele dá com certeza. É a certeza, a confiança. Mas que confiança é essa, pastor? A confiança que Ele ouviu a sua oração e Ele já respondeu. Essa é a nossa confiança. Você une a fé com a palavra de Deus, ora, confia e agradece e vai cantar vitória em nome do Senhor Jesus. Isso é fé. No momento que nós oramos, nós já temos que agradecer. No final da oração, agradece a Deus, porque você já tem a vitória. Isso é fé. Nós não podemos dizer que somos de fé e esperamos um milagre acontecer para você agradecer a Deus. Não. Nós agradecemos antes do milagre acontecer. Isso é fé. Você acredita naquilo que não viu. Nós não acreditamos em Deus. Você já viu Deus algum dia com seus olhos carnais, humanos? Não. Mas nós cremos que Ele existe. Nós já vimos Jesus em pessoa, em carne e osso? Não. Mas nós acreditamos que Ele veio em carne e osso, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. A Bíblia me diz isso, eu creio. Isso é fé. Fé é isso, é crer no invisível, para que o impossível aconteça nas nossas vidas em nome de Jesus, irmãos. Crer no invisível. É para doido? É. Como é que eu vou crer no invisível e agradecer a Deus que eu já recebi? Mas é assim que a Bíblia ensina. Em tudo dai graças. Orou? Obrigado, Senhor, te agradeço pela bênção que o Senhor já me concedeu em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 9. Temei ao Senhor vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que obedecem. Quem são os santos? Nós, os separados do pecado, somos os santos. E a palavra diz que não tem falta alguma essas pessoas que realmente obedecem. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com mágica e Deus não trabalha com nada difícil, porque sendo fácil as pessoas já não levam a sério a palavra. Imagina se fosse difícil. Mas nós precisamos levar a sério, porque Deus, quando fala é verdade, Ele não brinca, e nós precisamos crer no que a palavra diz em nome de Jesus. Olhe o versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre quem? O justo. Sobre os justos. E os seus ouvidos atentos ao quê? Ao seu. O que é que nós fizemos aqui agora há pouco, quando estava todo mundo orando? Clamando, e os ouvidos dele estavam como? Filho, ora mais só um pouquinho. É isso que nos aproxima de Deus, irmãos. É esse momento de estarmos aqui, em comunhão na casa de Deus, clamando a Ele, porque Ele está com os ouvidos atentos à oração de cada um que nós fazemos neste lugar, em nome de Jesus. Eu sempre falo, irmãos, não falte nos cultos. É para isso que nos reunimos, para unir a nossa fé. Porque o que é que a palavra de Deus nos ensina?
lá no Pedro, quando a igreja de Cristo ora, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando nós estamos unidos orando, nós estamos quebrando os grilhões de Satanás, nós estamos quebrando cadeia, derrubando muralhas. Você não vê, mas no mundo espiritual está acontecendo isso em nome de Jesus. É fogo nas costas do Satanás. O diabo não gosta de crente que ora, não, irmãos. Ele corre as léguas de crente de oração. Mas aquele crente que não ora, esse aí ele se aproxima. Aí ele diz: esse aqui é dos meus. Não tenha preguiça de orar, não, queridos. Ore mesmo. Qualquer hora, em qualquer lugar. Ora. O segredo é orar, sem cessar, em nome de Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Veja que aqui é o inverso. Para desarraigar da terra a memória deles. Olha o versículo de número 17. O justo clama, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, se você chegou aqui, meu irmão, angustiado, essa angústia não vai voltar para casa com você em nome de Jesus. Só vai voltar. Viu, irmão Maurício? A angústia só vai voltar no coração, se nós quisermos. Mas se nós abrirmos o coração, ela já está saindo agora. E a alegria de Cristo volta com você para dentro do seu lar em nome do Senhor Jesus. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. O justo clama e o Senhor ouve, o Senhor responde, meus irmãos. O justo clama, o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aquelas pessoas que realmente, confia nele. Tem um coração aquebrantado. Ele está aqui para isso. Para suprir cada uma das nossas necessidades em nome de Jesus. Ele sabe por que é que ele te trouxe aqui nessa noite, porque você precisava ouvir esta palavra, para você segurar ela no coração e usar ela como sua espada, usar ela como seu escudo da fé, e você chegar em casa e falar: Satanás, nunca mais, você vai pisar no meu filho, você vai me humilhar, porque humilhado é você, Satanás, o meu Deus está comigo e já me deu a vitória em nome do Senhor Jesus. A minha família é herança do Senhor, aqui você não toca. O que eu tenho é propriedade de Deus, você não pode tocar. A minha vida está debaixo do sangue de Jesus, você não pode chegar onde eu estou, Satanás. Ah, pastor, mas a minha esposa não é convertida, o meu filho... Coloque todos eles debaixo da sua oração, você é o cabeça da casa, você dá as ordens e o diabo tem que obedecer em nome de Jesus. Você é o chefe, Deus te colocou como cabeça do seu lar, para você proteger toda a sua família em nome de Jesus. Não podemos vacilar, nós temos que crer, confiar naquilo que a Bíblia ensina em nome de Jesus. Nem mais, nem menos. É isso que falou, eu creio. Tomo posse, guardo comigo, vamos em frente. Deus é contigo, em nome de Jesus. Olha aqui o 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas elas. Muitas são. Aqui, esse versículo 19, ele cita a vida do cristão fiel. O cristão fiel, ele passa por muitas aflições. Por isso que no começo eu falei, vida cristã não é mar de rosa. Tem momentos, sim, de refrigério, mas tem momentos de muitas aflições. Passamos por tudo isso, mas em nenhum momento nós podemos desanimar. Nós podemos achar ou pensar que Deus não está conosco. Deus não é aquele que age como o ser humano, que só está conosco quando você está servindo a Ele. Ele está sempre conosco ali pronto
para estender a mão e nos ajudar, em nome de Jesus. Salmo 107, vai na frente um bocadinho aí, você está no Salmo 107. Glória a Deus. Salmo 107. Aqui o salmista está falando da bondade de Deus no versículo 14 ao versículo 20. Diz assim, ó: tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece toda comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Deus é esse. No momento que você clama, mesmo que a pessoa esteja, sabe que ela errou, ela tem que se consertar com Deus imediatamente. Pede perdão, Deus perdoa. Clame a Ele. O que é que o salmista está dizendo? Ele ouve e Ele responde em nome de Jesus. Precisamos lembrar que Deus já deixou o perdão com o arrependimento. Errou? Pede perdão. Arrependeu? Pede perdão. Deus perdoa. Ore a Ele. Ele está de braços abertos para receber como filho e dar o que o filho precisa em nome de Jesus. Esse é Deus. Ele não guarda rancor, não guarda mágoa de ninguém. Ele só guarda no seu coração amor, em nome de Jesus. Olha o 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Esse é Deus. Então, com a sua palavra, assim como Jesus fazia. Jesus, quando ele pregava, os demônios estremeciam. Só com a sua palavra, não precisava nem orar. Só com a sua presença, os demônios já conheciam e sabiam quem era Jesus. E o diabo sabe de quais salteado, quem sou eu e você. Ele sabe de tudo que falamos, porque ele está ali, ó, só de espreita. Ele sabe de tudo que nós fazemos, ali, ó, só observando, para tentar achar uma brecha para nos acusar. Por isso que a palavra de Deus manda orar e vigiar e orar. Temos que estar sempre fechando as brechas para que não tenhamos com que Satanás vir nos acusar ou usar essa brecha para tentar nos atingir. Está revestido com a couraça da justiça, que é a palavra de Deus. Esses dardos não vão nos atingir em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Lá no Hebreus. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Versículo 29, diz assim, ó: pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, fizeram o que mesmo? Se afogaram. Ou seja, esse texto aqui está dizendo que quando andamos com a fé em Deus, todos os inimigos que tentarem contra nós, eles vão cair. Por quê? Porque é o nosso Pai que está nos protegendo, nos guardando e livrando de todo o mal.
Pela fé, a Moisés, usado por Deus, nós sabemos o que aconteceu. Aquele povo passaram o Mar Vermelho como se fosse por terra seca. Quem fez isso? O nosso Deus. E ele mudou? Não. Ele é o mesminho daquela época e o mesminho de hoje. Deus não muda. Ele é sempre o mesmo Deus, com o mesmo poder, pronto para estender a sua mão e nos livrar de toda e qualquer investida do maligno, em nome do Senhor Jesus. Olha o 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Impossível cair aqueles muros de Jericó. Sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram a forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo pela fé que esses homens alcançaram a vitória, porque eles não faziam nada sem antes consultar a Deus, ou então colocar Deus na frente. E é isso que nós precisamos pegar como exemplos. A palavra diz que o justo vive pela fé. É pela fé que nós temos que andar em nome de Jesus. Em tudo que nós venhamos fazer, bota Deus na frente, bota o Senhor Jesus na direção. Não faz nada sem botar Deus na direção. Primeiro, ora, aguarda a resposta do Senhor, e Ele com certeza vai dar o seu aval, de sim ou de não. Só que nós temos que estarmos preparados para um não também, porque muitas das vezes nós só queremos ouvir um sim, mas Deus às vezes diz não para nós, quando Ele vê que não estamos prontos ainda para receber algo muito grande que Ele tem para nos dar. Então Ele diz, espera aí, se prepara mais um pouquinho, porque o que tu está pedindo é pequeno, e o que eu tenho para você é muito grande. Então se prepara, porque a bênção é transbordante em nome do Senhor Jesus. Deus é grande, Ele não quer fazer nada pequeno nas nossas vidas. Deus não é Deus pequeno, é Deus de migalha. Deus é Deus de coisas grandes, em nome de Jesus Cristo. Ele é o provedor das nossas vidas, em todas as áreas, começando pela vida espiritual, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí desce pela saúde física, e aí as demais coisas Ele acrescenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías 61. Hoje nós estamos no Velho e no Novo. Isaías 61. O profeta aqui profetizou que Jesus viria e Ele seria esta pessoa. Versículo 1 diz assim, o Espírito Santo do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Ou seja, olha isso daqui. Isso aqui, o profeta, ele escreve isso daqui como se estivesse acontecendo. Ele me enviou. Jesus não tinha vindo ainda, que ele estava dizendo que Jesus era esta pessoa que viria e isso iria acontecer. Ele ia ser usado pelo Espírito Santo para fazer tudo isso aqui que está escrito pelo profeta. E aqui, quando Jesus vem, esta palavra se cumpriu. E ela se cumpre a cada dia na vida de todos. Vá lá em Lucas capítulo 4.
Só para você ver que a palavra não se cumpriu, ela se cumpriu na minha, na sua vida, e ela vai se cumprir na vida de toda a nossa família, em nome de Jesus, porque foi para isso que Jesus veio. Ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Veja a certeza desta profecia, a certeza desta profecia que o profeta Isaías escreve, está, como se Jesus estivesse ali escrevendo, se fosse o próprio Jesus, está sobre mim. Para você ver a sinceridade e a autenticidade que é a verdade, a palavra de Deus, ela é exata. Lucas 4, você leu agora a profecia, agora você vai ler a palavra cumprida, em nome de Jesus. Lucas 4. Olha o que Jesus diz aqui em Lucas, aqui já é o mestre falando, o verbo falando, a palavra de Isaías, falando aqui em Lucas 4, o versículo é o 18. Vou pegar o 14 para nós ir até o 18, para ficar mais bonito. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O versículo 18. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é que Isaías falou lá atrás, e o que é que Jesus está falando aqui? Ele leu, e aí e aqui ele pega aqui, encerrou o livro, versículo 20, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhes, hoje, Jesus dizendo, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A escritura já foi cumprida ali, porque ele falou, a escritura está aqui, sou eu a escritura, sou eu o verbo vivo, que o profeta falou lá, este sou eu, a palavra se cumpre aqui. Eu estou aqui presente para confirmar que esta palavra é a verdade. Eu vim para fazer isso que o profeta falou. E foi para isso que Jesus veio, para tirar as pessoas das trevas e transportar para a luz, do poder de Satanás a Deus. Foi para isso que ele veio, e é para isso que o evangelho é pregado, nesse tom e nessa autoridade, para mostrar que o Espírito Santo nos ungiu para darmos continuidade ao ministério do mestre chamado Jesus. Ele foi, mas delegou para nós, vão e pregue a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O evangelho é pregado para tirar as pessoas da cegueira espiritual, das trevas, abrir os olhos do cego e transportar ele para o reino dos céus, em nome de Jesus. Quando o evangelho está sendo pregado, é para isso, para tirar as pessoas das trevas e transportar para a luz. E não importa o que ela tenha, abrir o coração, o verbo entra, que é o próprio Jesus. E se tiver demônios, eles vão ser expulsos. Se tiver ali doença física, ele vai ser curado. Se tiver qualquer tipo de perturbação, ele vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tudo através do poder da palavra, do verbo chamado Jesus de Nazaré. É para isso que o evangelho é pregado, para tirar as pessoas da cegueira espiritual, abrir os olhos delas, para que elas entendam
que Deus não trouxe elas a esta vida, a este planeta Terra, para elas crescerem, trabalhar, morrer de enfado e não conhecer a Ele. Não, Ele nos fez com propósito, imagem e semelhança sua, para que chegássemos ao seu conhecimento e assim levar para outras pessoas esse conhecimento e assim poder fazer o coração do Pai se alegrar em nome de Jesus, se alegrar pela nossa obediência e se alegrar pelas almas que são salvas em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, graças a Deus. Para encerrar 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos encerrar aqui, 2 Timóteo 3. E vamos orar. Mais. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo é o de número, acho que é o 12. Isso. Pega o versículo 12. O Paulo falando a Timóteo: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, que nem eu estava falando no começo, pregar o evangelho em espírito e em verdade, viver piamente, obedecendo a palavra de Deus, vamos passar por lutas, tribulações, perseguições, muitas angústias, muitas aflições, mas nada disso tem o poder de nos separar do amor de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que confiar nele. Confia no Senhor e Ele jamais vai nos abandonar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche a sua Bíblia.